O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi a Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Caro João, amado povo de Deus, o que a igreja quer celebrar com essa solenidade? Não sei se você se perguntou isso. Aliás, toda missa que nós celebramos, sobretudo uma solenidade, você deveria se perguntar antes de vir, para se preparar melhor para a solene liturgia, o que a igreja quer propor com esta liturgia solene de São Pedro e São Paulo. Eu diria para os senhores e senhoras que a igreja quer celebrar uma lista imensa de coisas, uma lista imensa de motivos em Pedro e em Paulo. Mas a gente começa pela humanidade, que fica mais próximo de nós. A igreja celebra aqui a humanidade. A igreja celebra aqui o ser humano ferido, o ser humano pecador, o ser humano miserável, frágil, vulnerável, o ser humano afetado pelo pecado original, assim como Pedro, como Paulo, como eu e como você. É uma realidade que é de todos nós. Só que esses homens estão sendo celebrados porque eles descobriram que acima da fragilidade deles existia um Deus muito maior do que qualquer miséria, e que inclusive é capaz de usar um coração miserável e humano em favor de uma multidão de pessoas. Pedro e Paulo descobriram a receita da vida, descobriram a receita da felicidade, descobriram a receita do céu.
E a partir do momento em que descobriram isso, as suas misérias começaram a ser oferecidas pela missão que assumiram. A missão de ter nas suas agendas uma pauta única: Jesus Cristo. Na agenda desses homens de compromissos, não tinha outra coisa a não ser Jesus Cristo. E o padre não está aqui dizendo que na sua agenda não possa ter outra coisa. É claro que pode, até porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos ir ao médico, fazer compra, nós precisamos. Não podemos ficar só olhando para o nome Jesus Cristo e não fazer nada, pelo contrário. No fundo, quem tem a pessoa de Jesus Cristo como prioridade na sua vida é a pessoa que mais consegue fazer coisas. Porque as coisas que faz são coisas de qualidade. Não são coisas feitas para compor uma lista enorme de afazeres, como nós hoje somos submetidos pela nossa própria permissão ou pela cultura que vivemos. O ser humano hoje, ele é mais valorizado a partir do momento em que ele consegue realizar mais coisas. Quanto mais coisas o ser humano consegue fazer num dia, mais valor ele recebe. Esse é o slogan da cultura atual. Para nós não interessa, meu irmão, minha irmã, a quantidade de coisas que fazemos. Porque para nós tem que interessar o que interessa para Deus. E Deus não está interessado na quantidade enorme de coisas que você está preocupado em fazer. Deus está preocupado que as coisas que você faça sejam coisas de qualidade, que te tragam vida, que realizem você como pessoa, que agreguem na sua família, que agreguem na felicidade para a qual Deus te chamou a ter e a viver, que agreguem para o céu que um dia nos espera. Isso para Deus interessa, e foi isso que Pedro e Paulo descobriram, até louvar a Deus nos momentos mais terríveis que viveram. Paulo, na segunda leitura, já está dando glória a Deus, porque está chegando a hora derradeira do limite da sua existência nesse mundo, certo de que o limite da existência desse mundo não superaria a infinidade de misericórdia que ele estaria experimentando na eternidade com Deus. E é por isso que ele glorifica, e vamos lembrar de Paulo aqui, né? No tempo pascal, sobretudo, a gente ouve nas segundas leituras das liturgias, que Paulo vivia correndo, igual você, igual a mim. Vivia correndo de um lado para o outro. Só que Paulo vivia correndo de um lado para o outro, atrás de Jesus Cristo. E por causa de Jesus Cristo. Nem sempre corremos por causa de Jesus. E aqui o padre nem tem tempo para te pedir uma lista das coisas que você já correu até hoje, para saber se pelo menos 10% do seu corre tem a ver com Jesus Cristo, ou tem a ver com você mesmo. Então, quando Paulo corria de um lado para o outro, é porque estava sendo apedrejado, é porque estava sendo ameaçado, é porque estava rolando ribanceira abaixo, é porque estava tomando paulada, é porque estava tomando cusparada, é porque estava sendo ameaçado de morte. O corre de Paulo era esse, tinha fera correndo atrás dele, latindo, querendo comer tua carne, por isso que ele corria. Só que ele não se escondia, né? Ele não se escondia dos problemas, ele não se escondia dos perigos, ele não se escondia dos riscos, porque a pauta dele era maior, era Jesus Cristo. Até chegar à decapitação, lá em Roma. Pedro a mesma coisa. Pedro evangelizando em terras judaicas convertidas ou perseguidas pelos romanos, Paulo mais longe, no universo pagão, falando aos gentios da Grécia, de Éfeso, da Antioquia, de Corinto, de Éfeso, de Filipos, que rendeu-nos a grande graça de ter essas cartas na Sagrada Escritura para acompanhar a sua missão, seus 3 anos de missão. Mas Pedro de cá, confirmando a fé dos apóstolos e da igreja que nascia, não teve outro destino.
Então, hoje a igreja celebra, em primeiro lugar, nesta solenidade, o ser humano que decide ter Jesus Cristo como pauta principal da sua vida, e por isso não tinha medo de morrer. É por isso que Paulo vai dizer em outra passagem, que a morte para ele é um lucro. Eu não pagarei dívida nenhuma, porque o que eu tinha que fazer eu fiz em vida. Eu não esperei para amanhã, eu não esperei para a semana que vem, eu não esperei o padre falar na homilia, eu não esperei um coordenador me convidar para alguma coisa, eu fui. E por isso, passando para a eternidade é lucro. Eu lucrarei os frutos pela vida que eu tive e decidi ter, pela pauta que eu assumi. Agora, a igreja também quer celebrar uma outra coisa muito importante, o seu nascimento. Nós estamos falando aqui de homens que construíram um alicerce e que em um deles o Senhor depositou a responsabilidade pela sua igreja. Presta atenção, católico. Você não tem que tremer diante de gente ignorante que não conhece a Sagrada Escritura e a história e diz para você que a Igreja Católica não é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Você precisa, em primeiro lugar, ter esse texto na ponta da tua língua, ao invés de outras coisas. Mateus 16:13 vai dizer: Pedro, tu és feliz, tu és um homem iluminado. E é por causa disso, Pedro, que a partir de hoje, Simão, que a partir de hoje o teu nome será Pedro, que significa pedra. E sobre você, Pedro, a partir de você, começando com você, independente das suas fragilidades, Pedro, a partir de você, eu começo a construção da minha igreja. O Senhor não falou das minhas igrejas. O Senhor não falou das minhas seitas. O Senhor não falou das minhas paredes pretas. O Senhor não falou das minhas paredes verdes, rosas, amarelas, seja lá o que for. O Senhor falou da única igreja que Ele teve vontade de construir, e foi a católica. Então essa liturgia nos ajuda a perceber uma coisa, que a gente precisa expurgar da nossa língua, da nossa mente, algumas frases desse tipo, sabe? Já tiveram coragem de falar para o Padre Hugo, sabe o quê? Nossa, você não foi na missa, né? Ah, não deu para ir porque eu fui visitar a igreja X. Eu fui num culto na igreja X. Mas não tem problema, né, padre? Porque é tudo igual uma pinóia. Igual uma pinóia. A única igreja nascida da Sagrada Escritura pela vontade de Deus é esta que você está pisando, é esta que você está sentando o banco, e é essa na qual você foi batizado e batizada, e você não tem o direito de negar o seu batismo falando uma bobagem dessa. Católico, assuma quem você é. Você precisa ter orgulho de quem você é. Você é católico, você é batizado, você foi incorporado no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Quem te guia na fé, quem te guia no Evangelho, quem te guia na doutrina, é a igreja que tem como cabeça o próprio Jesus Cristo. Nós não nascemos de brigas humanas, porque nós sabemos muito bem por aí afora, lá na China, que basta filho brigar com o pai para sair da igreja do pai, que é pastor, e fundar a sua. E vai acontecendo, se deixar, acontece toda semana um racha, e toda semana estão abrindo um galpão pintado, iluminado, escuro, intimista, que não quer falar de Jesus Cristo, mas quer usar o nome dele para ganhar dinheiro do povo, iludir o povo, e infelizmente o povo iludido vai. Eu tenho dó. Uma coisa é certa, Deus é um só, isso a gente não questiona. Outra coisa é certa, a palavra de Deus que lá é lida, válida, porque é a palavra de Deus. Agora,
o jeito de interpretar a palavra e a doutrina que deveria nascer da palavra, ninguém tem. Só nós temos. Além disso, nós temos tudo que você precisa. Você não precisa ficar titubeando, duvidando, vacilando. Ai, eu estou sentindo uma coisa, está faltando uma coisa, é tu que não busca. Nós estamos numa igreja que possui a Cristo como cabeça. Nós estamos numa igreja que tem a Eucaristia como tesouro principal. Nós estamos numa igreja que traz uma herança bíblica de 2025 anos. E junto com essa herança bíblica, nós temos uma tradição apostólica que não se interrompeu de 2025 anos. Nós temos um magistério de 2025 anos. Nós temos mãe. A nossa igreja tem mãe. A nossa igreja tem santos. A nossa igreja tem purgatório. A nossa igreja tem os sacramentos. E além de tudo isso, é governada e guiada pelo Espírito Santo. Porque se não fosse, meu querido e minha querida, eu e você que está me olhando agora, pasmo, por descobrir o que é a sua igreja, já teríamos acabado com ela há muito tempo. Só que nem o nosso pecado consegue isso. Porque o amor de Deus, ele é perfeito. Perfeito. O amor de Deus é capaz de construir coisas que nós jamais seríamos capazes de construir. O amor de Deus é capaz de fazer coisas que nós jamais seríamos capazes de fazer. E uma dessas coisas é a igreja. Então tenha orgulho. Orgulho. Eu não vou nem dizer que nós temos uma sucessão, porque já falamos, apostólica ininterrupta. Vamos fazer um exercício? Vamos lá, vamos construir uma árvore genealógica aqui. Qual o nome do bispo que foi ordenado há pouco tempo, que era do nosso clero e é muito amigo da nossa paróquia, porque é amigo do Padre Hugo também? Dom Adalberto, bispo de Rio do Sul agora, né? Estará na nossa novena da Imaculada desse ano, em nome de Jesus. Pois é, vamos pegar o bispo que ordenou Dom Adalberto, porque vocês sabem que para um bispo ser ordenado só pode ser por outro bispo, assim como o padre. Quem foi o bispo que ordenou Dom Adalberto? Qual o nome do seu arcebispo? Pelo amor de Deus, se vocês não souberem o nome do arcebispo de vocês, eu taco o microfone daqui. Qual é o nome do arcebispo de vocês que hoje recebeu o palio das mãos do Papa? Coisa mais linda do mundo. Aí, se nós formos voltando para investigar quem foi o bispo que ordenou nosso arcebispo, que ordenou Dom Adalberto. Voltamos, vamos ao bispo que ordenou o bispo, que ordenou o arcebispo, que ordenou Dom Adalberto. E vamos voltando, a gente não tem nada para fazer, tem tempo, vamos voltando, chegaremos aonde? No nada? Chegaremos numa vontade humana? Chegaremos numa experiência de laboratório? Não. Chegaremos a um dos 12 apóstolos. Então para com essa história de dizer que é tudo a mesma coisa, porque não é. Você como católico não é qualquer um. Isso não quer dizer que você tenha que se comportar como se fosse melhor do que os outros e mais perfeito, que aí vai tudo pro ralo. Você não é qualquer um, porque você é a igreja que Jesus instituiu. Você foi batizada na igreja, na única, instituída pelo próprio Cristo. Você é essa igreja. E se essa igreja não vai bem, é porque você não vai bem. E se essa igreja vai bem, é porque você vai bem. E para ir bem, a nossa vida precisa ter no núcleo Jesus Cristo e o restante das coisas girar em torno dele. A nossa agenda deveria ser construída dessa maneira, no centro, Jesus Cristo, em volta, o que ele quiser e eu puder fazer.
não o contrário. Não, eu vou determinar a minha vida, eu vou fazer os meus planos, eu vou fazer o meu projeto de vida com data, horário marcados. Aí quando vem o imprevisto, tu cai. Parece que escorrega numa casca de banana e cai. Porque esqueceu que quem tem que governar a sua vida é Jesus Cristo. A nossa igreja está há 2025 anos tentando falar isso para nós. E nós ainda não aprendemos. É isso que ela celebra hoje, na grande solenidade de São Pedro e São Paulo. Este homem que hoje senta no trono de Pedro, deve ser venerado e amado, assim como o apóstolo Pedro era. Assim como os outros 266 sucessores dele foram. Independente de cor, nacionalidade, linha litúrgica. É o sucessor legítimo de São Pedro. Orgulho para nós e motivo de alegria para que você, católico, pare de trocar a única igreja de Jesus Cristo por essas alfândegas que levam o nome de Jesus só para benefício próprio, porque são verdadeiros lugares de alfândega. Trocam o seu dinheiro por promessas que não vão acontecer. Nós só trabalhamos com coisas que já estão certas, e uma delas é o céu. Maria, nossa mãe, mãe da igreja, te livre de querer sequer comparar a tua igreja com qualquer outra coisa que pareça igreja. E que São José, patrono desta igreja, interceda por nós, pelo Santo Padre, junto com São Pedro e São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.